Buenas noches. Gracias, Coco. Para mí siempre es un privilegio estar acá adelante, un desafío. Y soy grato a Coco e Ire por la oportunidad de poder compartir la palabra. Este tema que me tocou, quando Coco perguntou de la fecha, de que iba a compartilhar, é um tema personal para mim, para minha vida. Então, creio que Deus hace todas as coisas, não, de sua maneira. Como Coco falou, ¿me escucha? Bien. Bueno, como Coco já falou, estamos com a série Habilidades para a Família. E esta série é que estamos desarrollando também em los grupos pequenos, não? Em las casas. E tem como um objetivo principal para cambiar e transformar áreas de nossa vida, de minha vida, começando comigo, com nós outros, em nossos hogares e através de nós outros influir sobre nosso entorno, onde estamos, não? E sábado passado, Coco falou sobre atitude, vimos uma atitude mala de Caim, não? E falou de que como devemos lidar com as dificuldades, as circunstâncias difíceis, porque muitas vezes nós outros não temos controle das circunstâncias, pero temos a opção de elegir que atitude vamos a ter. E em nosso grupo pequeno, nós outros vimos um pouco sobre Pablo, apóstolo Pablo, que tuvo buenas atitudes, e Pablo passou por várias pruebas, várias dificuldades, pero aprendeu a descansar em la voluntad de Deus em qualquer circunstância. Então, mantuvo buenas atitudes. Pero também começamos, não, a ver de que para que Pablo alcançasse esta madurez, ter essa atitude, é necessário, que é o tema de hoje, que vamos compartilhar, o segundo tema, um crescimento personal, não? Um crescimento personal, eu crescer espiritualmente. Todos nós outros sabemos que fazer atividade física é importante para manter uma vida mais sana, además contribui a nosso desenvolvimento, estimula o crescimento também. E eu tenho meu padre como exemplo, que me ensinou a correr. Então, aprendi a gostar a correr com meu padre. E como qualquer outro deporte, tem todo um processo. Vos empieza despacio, vos empieza a sair, a fazer pequenas distâncias. E com o tempo, tu corpo vai ganhando resistência, acondicionamento físico. E se vos querem melhorar, se querem ter um objetivo de evolucionar para conseguir melhor tempo, maiores distâncias, é importante preparar-te mais, treinar, aprender novas técnicas. Eu comecei um clube de corredores há 2 semanas, eu ganhei uma membresia, que se hace em La Rambla, alguns dias da semana, no, para principiantes, para gente experimentada. E um dos lemas que eles têm, que está em la pantalla, é entrenar, correr, ser constante, repetir o ciclo. Entrenar, correr, ser constante, repetir o ciclo. E sabemos que para aplicar este repetir ciclo requer muita perseverança, muita disciplina, porque não são todos os dias que vós tem ganas de treinar, não são todos os dias que há dias que vós está cansado, está desanimado, as condições climáticas não são favoráveis, como miércoles de noite, assim uma chuva, frio, em pocitos, pero vamos, tu mente diz, quédate em casa, não? E sabemos que a mente influi muito em nosso aspecto físico. Então, para cumprir este ciclo, treinar, correr, ser constante, requer disciplina. E na palavra de Deus, nós outros vemos apóstolo Pablo fazendo analogias, exemplos de carreira, exercícios físicos em relação a nossa vida cristiana. E todo crescente verdadeiro deseja crescer e madurar em sua vida cristiana.
Todos nosotros tenemos un anhelo en nuestro corazón de crecer y madurar en nuestra vida cristiana. Y ese crecimiento va a necesitar de nosotros perseverancia. Y es muy probable que muchos de nosotros identificamos áreas de nuestras vidas que deseamos ver cambios significativos en nuestro caminar con Cristo. Pero también es posible que algunos se sientan un poco frustrados, porque tenemos el deseo de cambiar, pero el resultado nem sempre ha sido satisfactorio. Y puede ser, ¿no?, que uno de los problemas, que el resultado no sea satisfactorio, radique en el hecho de haber comenzado a edificar sin haber puesto primeiro um fundamento. É o mesmo que vós nunca saiu a correr e empieza a sair sem antes haver empezando com um fundamento. E o hermano Brian habla, nenhum creyente poderá experimentar verdadeiro crescimento em graça a menos que tenha um claro entendimento de que ha sido plenamente aceptado em la presença de Deus, por causa de la justiça perfeita de su Hijo e sua obra redentora em la cruz del Calvário. Isso quer dizer, Sujal Michelin, um pastor de República Dominicana, el amor de Deus por ti, el amor de Deus por nosotros, no depende de que dediques fielmente a ler a Bíblia e orar todos os dias, sino de lo que Cristo hizo a nuestro favor hace más de 2000 años atrás. Deus tem um propósito para a nossa vida, que é a ser cada vez mais assemelhante a su Hijo. E um dos instrumentos que Deus usa para hacer avançar este processo de cambio, de transformação em nossas vidas, esse processo de crescimento personal, não, esse processo de crescimento espiritual, são as disciplinas espirituais. É um dos instrumentos que Deus usa para hacer avançar em este cambio de nossas vidas. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre as disciplinas espirituais. Pero antes vamos orar. Graças a Deus uma vez mais por estar acá em tu casa, graças por esta igreja, graças por cada persona e muitas graças também por la oportunidade de estar delante para compartilhar a palavra. Que a palavra que sale de minha boca seja a tu palavra, Deus, e o Espírito Santo que habita em mim, Deus. Muitas graças por tudo que nós saímos de acá aprendendo mais de ti, Deus. E graças também por esse tema, que é um tema personal em minha vida, onde sei que necessito crescer, madurar, Deus. Assim oro em nome de Jesus. Amém. El exercício de las disciplinas, de essa disciplina, não nos gana méritos delante de Deus, tá? Exercer as disciplinas espirituais não nos gana méritos delante de Deus, sino que nos ajudam a centrar nossas vidas em Cristo, quem é em realidade o que produz o cambio em nós. Solamente Cristo produz o cambio. Brian Hedges habla, estas práticas se chamam disciplinas porque requerem nossa participação deliberada em treinar por el propósito de la piedade. E se chama disciplinas espirituais porque sua efetividade depende de la obra de graça del Espírito de Deus. Não é um câmbio automático. Disciplina requer ser constante, perseverança, nossa participação, pero vamos a conseguir ser constante, perseverar por obra de graça do Espírito de Deus que habita em nós. Dependemos do Espírito Santo para que seamos efetivos. Então, disciplinas espirituais requerem nossa participação, pero também a efetividade depende do Espírito Santo. E a Bíblia, a palavra de Deus é sumamente clara em quanto à responsabilidade que tiene el creyente en el uso de esses meios de graça.
Pablo le disse a Timoteo, exercita-te para a piedade. Em 1 Timóteo 4:7, exercita-te para a piedade. Em algumas versões, entrenate para a submissão a Deus. Em verso 8 vai falar assim, o treinamento físico é bueno, pero entrenarse em la submissão a Deus é muito melhor, porque promete benefícios em esta vida e em la vida que vem. Tá? O exercício que Pablo exorta acá é de caráter espiritual. Exercita-te para a piedade. E acá é uma figura, em esse contexto, de um ginásio grego, um local onde se hacía deportes, onde jóvenes trabalhavam para promover o vigor de seus corpos por meio da preparação física. E então Pablo hace como uma comparação, assim como as pessoas que vão ao ginásio, praticam deporte, se exercitam hasta lo más que puede, dan lo máximo que puede. Por la gracia y el poder de Dios, nosotros no debemos disminuir esfuerzos para alcanzar nuestra meta, que es crecer y madurar en nuestra vida cristiana. Así como las personas tienen sus ojos posto en la meta, sea chegar en primero, ganar el premio, sea ser cada vez más fuerte, mejorar su físico, assim nosotros deveríamos constantemente apuntar hasta nuestro objetivo principal, que é a completa dedicação personal a Deus em Cristo. Pablo acá não está menospreciando o valor do exercício físico. Habla que tem proveito, concede saúde, vigor. Há bendição em fazer exercícios físicos, pero por grande que seja os exercícios físicos, os benefícios, é definitivamente inferior à la recompensa que promete a exercitar-se a la piedade, a ter uma vida piedosa. Pois a vida piedosa é tanto útil para o presente, acá, como para o futuro, como para a idade presente, para a venidera, não? Há uma perspectiva eterna, não? De la vida piedosa. A vida eterna. Então, temos que ter essa perspectiva. E depois, Pablo vai advertir em Coríntios, não? 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Não sabeis que os que correm em el estádio, todos a la verdade correm, pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal maneira que lo obtengáis. Todo aquele que luta, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como alguien que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que havendo sido heraldo para outros, eu mesmo venga a ser eliminado. Depois vai falar em Hebreus 12, 1 a 2. Portanto, nós também, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso e del pecado que nos assedia, e corramos com paciência la carreira que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. E Filipenses 3, de 13 a 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo já alcançado, pero una cosa algo, olvidando ciertamente lo que pueda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo chamamento de Dios en Cristo Jesús. No hay atajos para el crecimiento espiritual. La formación del carácter espiritual en nosotros es un proceso que dura toda la vida. E as disciplinas espirituais são meios que nos ajudam em este processo. É um processo que dura toda
la vida hasta que Cristo venga ou hasta que nosotros vamos para a glória de Deus. E agora vamos ver a 3 perguntas com respeito às disciplinas espirituais, não? Usando alguns materiais de Brian Hedges e Donald Whitney. Primeira pergunta: que são as disciplinas espirituais? Donald Whitney define assim: as disciplinas espirituais são aquelas práticas que se encontram em las escrituras que promueven o crescimento espiritual entre os que creem no Evangelho de Jesucristo. E a maneira bíblica de crescer para ser mais como Jesus é mediante el hacer as disciplinas espirituais bíblicas com motivação adequada. E quais são as disciplinas espirituais? Não vamos aprofundizar a todas acá. Bien, não vamos. Podemos em los grupos pequenos em la semana estar falando mais de ellas. Pero a primeira, que é extremamente importante, para mim a primeira que é a essência para que as outras possamos levar bem a cargo, a leitura, meditação e memorização de las escrituras. Josué 1:8 habla: estudia constantemente este libro, medita em ele dia e noite, para assegurar-te de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás e te irá bem em tudo lo que hagas. Josué 1:8. Entonces, disciplinas espirituales personales: la lectura, meditación y memorización de las escrituras, la oración privada, la adoración privada, el ayuno, el estudio. Corporativas, não? Como em comunidade, tá? La adoração congregacional, alabança, predicação, ofrenda. Esse momento que estamos tendo acá, não? Tivemos a cena del Senhor, hoje participamos, a oração quando nos juntamos para orar, a comunhão com os hermanos, quando estamos com os hermanos, tá? Então, vemos disciplinas espirituais no aspecto personal, que eu tenho que fazer, e no aspecto corporativo, em comunidade, uno com outros. Segunda pergunta: qual é o uso correto das disciplinas espirituais? Primeiro, devemos nos esforçarmos porque somos salvos, não para ser salvos. Devemos nos esforçarmos porque somos salvos, não para ser salvos. La disciplina para la piedad é fruto de la salvación, não um requisito para ella. Praticamos las disciplinas espirituales, ler a escritura, orar, ofrendar, entre outras, com um coração agradecido porque já fui rescatado, não com um coração afanado buscando su rescate. Deus é quem dá o crescimento. Aunque nós outros devemos trabalhar, ser constante, ativamente, em colocar-nos em los lugares donde Deus imparte su graça, o crescimento sigue sendo por graça, como habla em 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Eu plantei a semilla em sus corazones, e Apolo la regou, pero foi Deus quem la hizo crescer. Não importa quem planta ou quem riega, o importante é que Deus hace crescer la semilla. É Deus quem dá o crescimento. Segundo ponto B, devemos buscar la santidade. Bueno, podemos pensar, às vezes, alguns podem pensar, se Deus dá o crescimento, eu não tenho que fazer nada. Porque a palavra habla que Deus quem dá o crescimento. Pero a palavra nos chama uma e outra vez a disciplinar-nos e a buscar a santidade. E aí temos algumas referências, como em 1 Timoteu 4:7, Hebreus 12:14, 1 Pedro 1:15 a 16. Deus é quem nos hace crescer em santidade e lo hace através de nossa perseverancia em las disciplinas espirituales. Como vimos, Deus quem hace crescer,
pero hace también en nuestra perseverancia. Entonces, tem nuestra participación. É nuestra participación com o actuar de Deus em nossa vida, com a obra do Espírito Santo. Ponto C. Debemos aprender a integrar as disciplinas em el todo de nuestra vida, al cultivar nuestra relación con Dios. Y una de las razones por la que nuestras resoluciones, quando não logramos, se mantêm, é porque dividimos nossas vidas em compartimentos, tá? Tratamos a leitura bíblia e a oração como deveres sagrados. Então, acá, quando estou lendo a palavra, quando estou orando, deveres sagrados. Pero luego, quando nos sumergimos em nossa vida diária, e muito poucas vezes relacionamos o Senhor com as coisas que nos ocorrem em nosso dia a dia. Então, temos muitas vezes esta dificuldade, esta barreira, onde acá é sagrado, esse tempo hoje de noite é sagrado, pero antes, como foi meu dia? Ou seja, onde estava Jesus? Em las decisões, ou em la manhã quando despertei, seja trabalhando, seja em casa. Isto refleja uma mala compreensão das disciplinas espirituais, porque estão supostas a ajudar-nos a cultivar nossa comunhão com Deus. Se eu estou desarrollando bem as disciplinas espirituais, personais em minha vida, a oração, meditação, vai nos ajudar a cultivar nossa comunhão com Deus. E não solamente, eu vou ver tudo como em meu dia a dia. Não vou encarar como tudo minha relação com Deus, não somente se estou de sábado, se estou em grupo pequeno, se estou em homens, se estou em mulheres, pero em minha vida cotidiana. Brian habla, la meta não é meramente reunirmos com Deus em lugar sagrado, sino caminhar junto a Ele através de todo o dia. Não? Esta é a meta. Não é solamente em este momento personal, em momento em comunidade. A meta é caminhar junto com Cristo através de todo o dia. Uma decisão que tenho para minha vida personal, particular, em família, em trabalho, em la faculdade, em casa, ou seja, caminhar em el trânsito, caminhar com Ele através de todo o dia. Como habla em 1 Coríntios 10:31, não? Quer comais, quer bebais, hacede tudo, todo, para a glória de Deus. Ou seja, temos que ter esta compreensão e buscar a isso de que nosso caminhar com Cristo é todos os dias, em tudo o que hacemos. Quarto ponto, D. Devemos recordar que as disciplinas espirituais nos beneficiam quando são praticadas com regularidade. Assim como vós que lhe gusta deporte, sabe que quanto mais regularidade vós tem, mais benefícios vai generar. E dedicar nossas energias para ter um breve momento de intensidade com Deus, não estou falando que é mal, está bueno, que pronto se desvanecerá e se apagará, não é precisamente o que nos ajudar para crescer espiritualmente. Não vou passar todo o sábado 10 horas na presença de Deus, orando, lendo a Bíblia. Estou falando, está bem, pero fazer um compromisso, às vezes, de passar 3, 4 horas ao dia, todos os dias, orando, lendo a Bíblia, pode ser uma resolução difícil para cumprir. Agora, ser um compromisso de empezar com 20 minutos diário, não só é algo mais realista, sino que pode ser o início de uma prática regular que nos beneficiará em grande maneira com o passar dos anos. Se você já tem a madurez de conseguir passar 3, 4 horas ao dia, que siga-lo fazendo. Se você tem a dificuldade, então empeça despacio. Vou começar com 20 minutos por dia para ter meu tempo de leitura da Bíblia.
E vos vas ver que com o tempo as coisas vão cambiando, vão melhorando. Então, são práticas com regularidade. Ah, eu passei 10 horas domingo lendo a Bíblia. A cota da semana já está. Não necessito lunes, não necessito martes, porque já passei por 10 horas. Então, durante a semana, já estou bem, já hice mi parte. Não. É uma prática com regularidade, que vai ter benefícios de grande maneira ao passar de los anos. É o mesmo se vamos sair a uma carreira. Não vou começar com 42 se nunca hice 5. Empieza com 5, depois com 10, depois com 21, hasta um dia se pueda lograr 42. E quinto ponto, letra E, recuerda que a clave de la transformação em la vida cristiana es el evangelho. E el evangelho é Cristo. Temos que ter isto. Quando falamos do evangelho, é Cristo. É quem Cristo é, o que Cristo hizo por nós e o que Cristo hará. Então, a clave de la transformação em la vida cristiana é el evangelho. É Cristo. E vimos isso quando estávamos compartilhando sobre o apóstolo Pablo, onde habla que aprendeu a passar hambre, a ter sede, e em versículo 13, quando está falando achar, habla assim, Cristo que me deu forças, ou seja, a clave é o evangelho. As práticas religiosas por si mesmas não podem transformar nossas vidas, tá? As práticas religiosas por si mesmas não podem transformar nossas vidas, senão el saciar-nos constantemente del amor de Deus em Cristo. E a eficácia de las disciplinas espirituales radica en el hecho que mantém nossos corações em uma constante contemplação de Cristo e de sua glória. 2 Coríntios 3:18. Assim que todos nós outros, a quienes não ha sido quitado el velo, podemos ver e reflejar la glória del Senhor. El Senhor, quien es el Espírito, nos hace mais e mais parecidos a Ele, à medida que somos transformados a sua gloriosa imagem. E na medida em que empapas tu mente com o Evangelho e absorves profundamente suas verdades em tu alma, tu serás cambiado. Em la medida que absorvemos, que empapamos nossa mente, nosso coração, nossa alma com o Evangelho, nós outros vamos estar sendo cambiados. Porque as disciplinas espirituais em si mesmas não podem cambiar a nadie, solamente Cristo, por obra do Espírito Santo. É Cristo que nos transforma por meio da aplicação do Evangelho em nossas vidas, por el poder de su Espírito. O Evangelho nos libra de la culpa por cada mala decisão que tomamos, pero também nos dá o poder para tomar decisões que honrem a Deus e nos levem a buscá-lo com todo o nosso ser, através de las disciplinas espirituales. Então, ao mesmo tempo que o Evangelho nos livra de la culpa por cada mala decisão que tomamos, também nos dá poder para tomar decisões que honrem a Deus e vão nos levar a buscar em todo o nosso ser. Claro, sendo constante através de las práticas espirituales. Então, devemos nos esforçarmos porque somos salvos, não para ser salvos. Devemos buscar a santidade, devemos aprender a integrar as disciplinas em el todo de nossa vida, não? Ao cultivar esta relação com Deus. Devemos recordar que as disciplinas espirituais nos beneficiam quando são praticadas com regularidade e recordar que a clave de la transformação em la vida cristiana é o Evangelho. Qual é, então, o papel
que juegan as disciplinas espirituales em tudo isso. Vemos as disciplinas espirituales personales, ¿no? Estudio, memorização, estudar a Bíblia, oração privada, adoração privada. As disciplinas espirituales acá em el contexto corporativo, ¿no? De la comunidade, de participar, de congregar na igreja, servir na igreja, ofrendar, la cena del Senhor, la oração. Qual é então o papel que juegan as disciplinas em tudo isso? Não? Vemos que o Espírito Santo, por Cristo que hace a obra em nós outros. O papel é ajudar-nos a manter a Cristo em el centro de nuestras vidas. O papel que juegan as disciplinas espirituales, as práticas, exercitá-las, é ajudar-nos a manter a Cristo em el centro de nuestras vidas. Não é minha esposa que é o centro de minha vida, não é minha hija que é o centro de minha vida, não é meu padre, não é meu pastor, não é a igreja, é Cristo. Mantener a Cristo apunta para Cristo. Fijar nossos olhos para Cristo, el Cordeiro de Deus que quita el pecado del mundo. Esse é o papel, mantener Cristo em el centro de nuestras vidas, porque solamente Cristo produz o cambio que nós necessitamos. É por isso que a prática de las disciplinas espirituales não produz cristianos que llevam uma vida monástica, aislado de los demás, sino que nos equipa para servir a outros com o Evangelho, porque foi essa vida que Cristo viveu. Quando estamos praticando, quando estamos crescendo em las disciplinas espirituales, não vamos ter uma vida aislado de los demás, onde dejo de congregar, onde estou solo em minha casa. Nos levo na vida em comunidade para servir a outros com o Evangelho. E a igreja, os grupos familiares em los lares, é hermoso espaço para esse crescimento espiritual. Creo que está na foto em la pantalla, onde empezamos a semana, os grupos, onde servimos a outros, onde em los grupos, em la comunidade, podemos praticar os frutos do Espírito. Eu vou praticar os frutos do Espírito que habla em Gálatas, quando estou com outras pessoas, em minha família. As disciplinas espirituales nos conviertem em missioneros, não em monjes. Habla Brian Hedges. As disciplinas espirituales nos conviertem em missioneros, não em monjes. ¿Por quê? Porque as disciplinas começam em privado, pero terminam em la calle. Se permaneces em el privado, ha perdido el punto por completo. A verdadeira semelhança a Cristo é medida não por la anchura de tus conhecimentos ou el largo de tus orações, sino por la profundidade de tu amor por outros. Ellas empiezan em privado, pero terminam afuera. Empieza com eu em meu quarto, pero termina em living com minha família. Termina com meus vecinos, com minha comunidade. Termina afuera. Que essa é a verdadeira semelhança de Cristo. E não vamos ser medidos por o conhecimento que temos, ou se passo 10 horas orando, sino por la profundidade de tu amor por outros. Então, quando tem esse lema, entrenar, correr, ser constante, repetir o ciclo, entrenar disciplinas espirituales, ler, meditar a escritura, orar, congregar, servir, ofrendar, entrenar, temos que hacerlo. Correr, praticar, salir a la calle, servir e amar os outros, sendo testigos e proclamando o Evangelho de Cristo, é prática. Eu entreno, pero também tenho que poner em prática. Ser constante é uma disciplina. Perseverar.
ser constante. Repetir o ciclo. Para mim, quando vem Lucas 9:23, quando Jesus habla, se alguém quer seguir, negue-se a si mesmo, tome a cruz. E não termina assim. Se alguém quer seguir-me, negue-se a si mesmo e tome minha cruz. Habla diariamente. Diariamente. Ou seja, repetir o ciclo. Hoje, vou poner em prática as disciplinas espirituais em privado, na igreja. Pero mañana, quando me despertar, tenho que repetir ciclo. Nuevamente, ter meu tempo com Deus, com minha família. E lunes, em trabalho, repetir ciclo. Por isso que a palavra habla, Jesus, diariamente, não é simplesmente uma vez em la semana, ou uma vez aceitei a Cristo, me bautizei e já está. Não, diariamente. Entrenar, correr, ser constante e repetir ciclo. É isso que Cristo pede em nós outros. E a palavra de Deus está para nós outros, as disciplinas espirituais. Que o Senhor nos ajude esta semana, este ano, a cultivar as disciplinas espirituais privadas e em comunidade e beneficiarmos de elas ao acercarmos a elas com claro entendimento do Evangelho e suas implicações. Vamos passar a compreender mais a palavra de Deus, mais do Evangelho, a partir que estamos exercitando mais. E o bueno de tudo isso que temos o Espírito Santo, que se é solo por nossa força, não conseguimos ser constantes. Não conseguimos repetir ciclo dia a dia. Por isso que habla que dependemos da efetividade do Espírito Santo em nós outros, de Cristo em nós outros. Então, requer nossa participação, não é que vou quedar parado. Requer nosso esforço, buscar a santidade. Requer orar, confessar nossos pecados. Se vos confessar com tu boca, não? Porque habla que Deus já conhece todos nossos pecados. Então, por que tenho que confessar com minha boca se Deus já conhece? Porque Deus também requer nossa participação. Ver Ele que hace crescer, é Cristo. Então, que possamos sair de cá com isto em mente, desse crescimento espiritual que nós outros temos que ter. E só vamos ter se eu hago minha parte, bajo a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, de poner em prática as disciplinas espirituais em minha vida. Se não estou fazendo devocional, não tenho meu tempo, empieza 10 minutos ao dia. Pero hay que hacerlo. Hay que separar um tempo para empezar. É o mesmo para quem le gusta os deportes. Eu quero empezar a sair a correr. Então vou lunes e vou a pouquito. Tenho que ir. Não vou me quedar a semana. O corpo já sente. A outra semana parece que entrenar, disciplinas espirituais, correr, ser constante. Assim como as pessoas afuera estão buscando, seja por deportes, isso, não? Repetir esse ciclo, ser constante, cumprir a meta, nós outros temos que, como cristianos, cumprir a meta de crescer e madurar cada vez mais em Cristo Jesus. A mim me encantou esta frase. As disciplinas começam em privado, pero terminam em la calle. Que nosso amor, à medida que Cristo é o amor que nós outros temos por Deus e por os outros, servir a outros. Assim que vamos orar. Graças a Deus uma vez mais por estar aqui em tu presença. Graças uma vez mais por tu palavra que exorta a melhorar, que nos exorta a ver áreas em nossa vida que necessitamos cambiar, Deus. E graças porque nós outros temos tu palavra que nos ajuda, temos irmãos cristianos maduros que também nos ajudam em nossa caminhada. Sabemos os desafios, o quão difícil é repetir ciclo,
diariamente. Pero também sabemos que temos o Espírito Santo em nós, que nos dá força, que nos ajuda a poner em prática as disciplinas espirituais em nossa vida. Nosso tempo de oração com Deus em privado, nosso tempo de leitura da palavra de Deus, nosso tempo de estudo, pero também nosso tempo com os irmãos, caminhando com os irmãos em Cristo, na igreja, nos grupos familiares, jugando, indo ao cine juntos, ter essa comunhão também, participando da Santa Cena, ofrendando na igreja. Muitas graças, Deus, que possamos sair daqui com atitude, como foi falado. Agora temos a atitude. Que atitude vou elegir eu? Empezar amanhã, lunes, la semana, em poner em prática as disciplinas espirituais, ou vou deixar para depois? Nós temos a atitude de buscar para crescer e madurar. Depende de ti, pero também de nossa participação, nosso esforço. Ser constantes, manter uma disciplina, Deus, para que possamos crescer mais e mais, para tu honor e para tu glória. E cada vez que cresçamos mais, Cristo reflete em nós outros, e as pessoas de afuera vão mirar isto. Necessitamos sair em la calle, ou seja, la calle contexto, seja de trabalho, de sua família, sair de sua vida privada e compartilhar o evangelho de la salvação. Compartilhar o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Toda transformação social solamente é em Cristo Jesus. Se queremos ver transformação em nossa sociedade, em nossos amigos, nosso marido, padre, hija, família, é solamente Cristo Jesus pode produzir isto. E nós outros temos a palavra de Deus, a verdade para compartilhar. Temos que ser testigos fieles e proclamar o evangelho de la salvação para todo aquele que crê. Muitas graças, Deus. Uma vez mais. E uma última palavra que meu padre nos ensinou, e eu, meus irmãos, e sempre comparte, não? Tudo isso que estamos, ou seja, qual é o propósito que temos acá, não? Em esta vida. O primeiro, dar glórias a Deus, glorificar a Deus, porque Deus nos criou para sermos adoradores. E damos glórias a Deus quando servimos, quando invertimos em las pessoas, não? Porque como meu padre habla, invirta em vidas, pois em Cristo tem vida eterna. Tudo lo demás vai quedar acá. Está bueno investir em nossa carreira profissional, sim. Está bueno invertir em coisas que possamos lograr acá, construir uma casa, comprar uma casa, comprar um auto, sim. Pero tudo isso vai quedar. Temos que sempre, se estou invertindo em ter uma casa, uma carreira, para ser meios de estar com pessoas, de alcançar pessoas, amém por isso. Que tudo isso que está acá, as coisas materiais, são meios para que nós outros possamos nos acercar de pessoas, nos relacionar com pessoas, para invertir em vidas, porque solamente vidas em Cristo e com Cristo têm a vida eterna. Todo o demás vai quedar acá. Assim que tenha isto em tu coração sempre. Estamos acá com dois propósitos: servir e adorar a Deus e servir a las pessoas em amor, em verdade, sendo testigos e compartilhando o evangelho de la salvação. Como vai entrar a Semana Santa, não? Solamente é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Não são políticos que vão cambiar,
que vai hacer pode melhorar algumas coisas, claro, pero temos que centrar nossa vida em Cristo, não em las personas. Assim que invirta em vidas. E para isso, disciplinas espirituais, há que praticá-las. Há que ser constante. Se eu quero crescer, se vós querem crescer e madurar, sem ler a palavra de Deus, sem ter uma vida em comunhão com Deus, sem orar, não vai passar. Não é automático. Não há atajos para o crescimento espiritual. O que há é o que está em tu palavra. Muitas graças.